Já vai começar aquela maluquice. Personagens aleatórios dentro de uma narrativa gonzo. Tem sempre o meu pai conversando com alguém. Ele é muito louco e o convidado também. Do humor a coisa séria, eu tô ficando empolgado. É tudo incrementado, vai ficando bagunçado. O clima é agradável, o papo é bem solto, mas agora vai ficar bem pesado. Vai começar! Vai começar! O Sonic Cast! O Sonic Cast! O podcast Redondinho e Cremoso! Motherfucker! Fala pessoal, aqui é o Sonic NM da Crazy Art Sonic NM e você está no Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso, chegando para o episódio de número 54, meus amigos, minhas amigas, meus amigues, 54 episódios dentro do teu Spotify. Mas do que? Do Sonic Cast, o podcast do Sonic. Quem é o Sonic? Bom, se tu tiver com o celular na mão, com uma rede social, vou te dizer, você digita @Sonic_NM e você vai me encontrar em qualquer rede social, no Twitter, no Instagram, no TikTok e no YouTube. Eu em todas elas estou com a mesma @Sonic_NM. Aí tem lá no Instagram uma outra coisinha separada que é minha página só para as maquetes dos estádios de futebol que eu faço. Lá, se tu quiser ver esse trabalho, tu me procura e me encontra em @Sonic Maquetes. Bom, eu falei aqui do Spotify, falei que o Sonic Cast é dentro do Spotify. Bom, vou ter que te pedir, por favor, deixe 5 estrelinhas para esse podcast. Avalie bem o Sonic Cast, dê aquela nota máxima de estrelas aqui dentro do Spotify, deixando 5 estrelinhas. Fez isso? Vou te pedir uma outra coisinha. Tu clica no sininho para sempre que tiver um novo episódio do Sonic Cast, tu vai ficar sabendo e vai receber aquela notificação marota no teu celular. Ai, ai, que maravilha. Bom, vou antes de tudo dar uma paradinha para tomar o golinho d'água clássico do Sonic Cast e convido você, ouvinte, ouvinta, ouvinto, a fazer o mesmo comigo. Pegue uma garrafinha d'água ou um copo com água e vamos molhar o bico, vamos dar o gole d'água clássico do Sonic Cast juntos. Atenção! Peguei minha garrafinha d'água, estou bem pertinho do microfone, momento de ASMR bastante acentuado no podcast, vai ser no 3. É 1, 2, 3, gole d'água do Sonic. Coisa boa. Bom, ainda não terminei. Temos que falar, obviamente, do nosso patrocinador. Você, se você é ouvinte, você sabe. Se você não é ouvinte, vou te contar. Temos aqui nosso patrocinador, que é @Draft Personal Soccer, que é a sua academia de futebol. Se tu é de Porto Alegre, região metropolitana, marca o treinamento com eles, com @Dudu Sartori, que é o professor de educação física que vai te dar as aulas lá na Draft Personal Soccer, que é a sua academia de futebol, ou seja, é uma academia, porém, jogando futebol você exercita o seu corpício. Você encontra eles tanto no Instagram quanto no TikTok em @Draft Personal Soccer. No momento que passa uma moto na minha rua, que eu não sei se o som vazou, mas eu espero que não. Bom, temos aqui também o nosso parceirinho, aquele projeto social que somos os parceiros apoiadores, que é o Projeto Reciclave. E hoje nós vamos voltar com algo que há uns episódios atrás, há uns bons episódios atrás, lá pelo episódio 30, 31, nós tínhamos um quadro aqui dentro do Sonic Cast em que o nosso maninho, professor Pedro Henrique Sena, nos mandava sempre alguma coisa. Era o momento Vai Tio Pedro. Para isso, vou convocar meu filhinho que está por aqui, a criança. Chega aí, meu filho, por favor. Oi, gente, tudo bem? Vou fazer a vinheta. O momento é o momento Vai Tio Pedro, Tio Pedro da Reciclave. Vai Tio Pedro, Tio Pedro da Reciclave. Vai Tio Pedro, Tio Pedro da
Reciclave. Exatamente, gente. Bom, o momento vai tio Pedro da Reciclave. Ele nos mandou um áudio, vou até ler bonitinho aqui para não errar. O áudio de uma gurizada muito massa lá em Santa Catarina, em São José, da escola Aldo Câmara da Silva, que é a primeira escola lixo zero do Brasil. Tem documentário deles no YouTube, matéria, um monte de coisa. Bom, é uma escola pública, vamos lembrar que isso é muito importante. Bom, vamos então rodar o áudio dessa escola maravilhosa, fazendo aquela batucada gostosa com o tio Pedro. Pra acabar! 1, 2, 3 e... Salve! Achei do caramba! Quer dizer, quase falei um palavrão. Gostei muito. Obrigado aí, tio Pedro. Esse foi mais um momento. Vai, tio Pedro. Tio Pedro da Reciclave. Vai, tio Pedro. Tio Pedro da Reciclave. Vai, tio Pedro. Tio Pedro da Reciclave. Volta aí, pai. Obrigado, meu filhinho. Bom, então este mais um momento do Vai Tio Pedro, nosso retorno magnífico do nosso quadro. Sempre que o tio Pedro Sena quiser mandar alguma coisa para nós, ele vai mandar. E se você quiser ver mais coisas da Reciclave e conhecer mais sobre o projeto, você segue eles e vai lá no site. O site é o seguinte, é reciclave.com.br. Repite! De novo, reciclave.com.br. Lembre-se, é recicla de reciclar e clave de sol. Só que uma palavrinha só, Reciclave. Ai, ai, que maravilha. Bom, vocês sabem que aqui no Sonic Cast, além do quadro do tio Pedro, nós temos um novo quadro que é praticamente a nova coqueluche deste programa. É o quadro Redondinho e Raivoso, onde nós pegamos e destilamos todas as nossas raivas em frente ao microfone. Bom, e hoje vou rodar para vocês. Hoje estamos no momento de rodar áudios. Estou praticamente um DJ de uma rádio aqui hoje, rodando muitos áudios da nossa audiência. Vamos rodar o áudio do cara que praticamente é um produtor honorário desse programa, o ouvinte número 0 deste programa. Falo de quem? De Dinho Farias, o cara que um dia, quando ouviu o episódio piloto do Sonic Cast, falou que ele estava ficando redondinho e cremoso. E a partir daí, você sabe que esse virou o bordão do programa. O cara que lá em 2018, quando eu nem ouvia podcast, nem fazia ideia que um dia eu teria o Sonic Cast, ele conversando comigo, falou que eu era um cara muito criativo, muito comunicativo, muito louco, que eu deveria ter um podcast. E aí, bom, 3 anos depois, quando foi criado o Sonic Cast, ele lança o bordão. Então esse cara tem que estar sempre que a gente possa presente aqui no podcast. Se você quiser saber mais coisas do Dinho, ele já participou aqui do Sonic Cast, episódio número 39. Mas agora nós vamos rodar o áudio do nosso querido amigo Dinho Farias para o nosso momento redondinho e raivoso. Por isso, vou chamar aqui o nosso querido Mário Juan, para que ele faça a vinheta. Fala, galera do Sonic Cast. Vamos agora com o momento redondinho e raivoso dentro do podcast Sonic Cast, que é o podcast redondinho e cremoso. Well. Agora ninguém desfaça mais nada. Após alguns séculos tendo que inventar desculpas e justificativas como é legal porque incentiva a competitividade, ou somos a única opção porque comunismo é coisa de comunista, finalmente chegamos naquele estágio econômico bacana em que o capital não precisa mais ficar fingindo que se preocupa com as pessoas. Tem um artigo sobre como uma terceira guerra mundial pode representar oportunidades de investimento. E pode sim falar abertamente que fazer remédio que cura a doença não é uma prática financeiramente sustentável porque reduz venda de remédio. É bacana ir em eventos sobre os rumos da economia e falar que tem gente empregada demais,
E é preciso deixar uma galera aí passando mais necessidade para que eles aceitem empregos piores e você possa deixar sua margem de lucro mais legal. Se eu encontro esse tipo de gente na rua, é melhor o sistema penal começar a inventar um novo tipo de crime. E esse foi mais um momento redondinho e raivoso dentro do podcast SonicCast, que é o podcast redondinho e cremoso. Well. Muito obrigado, meu querido Mário Juan. Bom, então este áudio magnífico do nosso querido Dinho é aquela coisa... podcast mais acadêmico e letrado que esse desconheço, porque a gente aqui criticando qualquer coisa, vem o Dinho e manda um áudio qualificado desse maravilhoso. Dinho, eu te amo, meu mano, muito obrigado pelo áudio enviado. E você que está ouvindo o SonicCast, que é a audiência desse programa e também quiser participar do quadro redondinho e raivoso, faça como o Dinho, mande um áudio de até 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo para o meu WhatsApp, para o meu Zap, ou se você não tem o meu WhatsApp, me chama lá no Instagram que eu te passo direitinho e aí você me manda o áudio pelo WhatsApp, porque eu só consigo colocar áudios do WhatsApp no podcast. Áudio do Instagram não consigo salvar, mas lá a gente faz o nosso engembre, nossa jogada. Então você entra em contato comigo que eu facilmente te encaminho o meu Zap. Bom, agora, gente, eu queria contar pra vocês uma história que deve ter, assim, ó, por baixo, assim, uns 20 anos, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas mais ou menos por aí. Lá pelos meus 16, 17 anos, eu comecei a frequentar o Parque da Redenção, aqui em Porto Alegre, que é o parque mais clássico, fica no coração da cidade, aos domingos. Por quê? Porque aos domingos, no Parque da Redenção, mais ou menos um local que se chamava de Escaler, que era a esquina do parque com a rua Oswaldo Aranha, a gurizada de camisetas pretas, os roqueiros, se encontravam todos os domingos à tarde por lá. Era tipo aquele encontro da galera sempre aos domingos. Depois de um tempo, o Escaler começou a morrer e a galera começou a migrar, a se encontrar no Arco da Redenção, que é mais no meio do parque, o Arco do Expedicionário, que é um monumento que o parque tinha. E aí, aquela coisa, todo domingo tu vai, tu faz amigos, conhece pessoas, e aí conheci neste local, nesses rolês de domingo no Parque da Redenção, tanto no Arco quanto no Escaler, uma menina que era minha vizinha aqui de bairro, pegávamos às vezes o mesmo ônibus junto para ir para a Redenção, que era a Dani. Eu chamava ela de Dani Cantora, porque dentre a galera que tava lá no parque, era a única pessoa que sabia cantar de verdade. A galera pegava às vezes um violão, cantava aquele Renato Russo desafinado, assim, ninguém sabia cantar direito. Ela era a única que cantava direito, inclusive cantava a música do Cavalo de Fogo, que eu me lembro muito bem, eu achava muito sensacional. E aí, conversando com ela, hoje em dia ela ainda trabalha com música, 20 anos depois, trabalha com técnica vocal, ela é professora, né, ensina isso, dá essas qualificações, e tem coisa a contar, e ainda moramos no mesmo bairro. Cheguei pra ela e falei: topas participar de um SonicCast? Ela falou que sim, ou seja, agora nós vamos encaminhar para o bloco do bate-papo do SonicCast, como vocês sabem, sempre com uma convidada, um convidade muito lindo e maravilhoso. Dessa vez, minha querida amiga Dani, a Daniela Timers, que vai estar aqui com a gente contando algumas historinhas. Por isso, vou convocar e chamar os dois locutores para que eles chamem o papo. Fiquem agora com o bate-papo de Sonic NM e Daniela Timers. No SonicCast, episódio número 54. SonicCast, o podcast redondinho e cremoso. Bom, vamos começar, né? Estou aqui com ela hoje, que é cantora, singer, vocal training, voz e instrumento, educação musical. Eu falo com Daniela Timers! E aí, tudo bom? Tranquila? Tudo tranquilo. Minha vizinha de bairro? Vizinha, pertíssimo a rua, praticamente irmãs uma da outra. Não, vou dizer a primeira pessoa que eu acho que faz o SonicCast, que vem caminhando até os estúdios Crazy Art Sonic para gravar. Isso aí. Guria, me conta uma coisa. Tu te lembra como é que foi que a gente se conheceu?
Eu acho que deve ter sido no Oswaldo Aranha. Eu não consigo me lembrar agora bem, porque eu vivia a Oswaldo Aranha na minha segunda casa na minha adolescência, né? Eu vivia lá nos bares, nos redutos de rock, que eu acho que é uma coisa interessante depois a gente falar. Eu vivia lá, eu acho que porque eu chegava, quando eu comecei a ir pra lá, eu fazia amizade com todo mundo. Eu me lembro que era uma coisa muito interessante, que a gente sempre perguntava na época qual o teu nome e qual o teu signo. Era uma coisa da época que a gente já fazia direto, a gente sabia. Eu fazia uma pastral na hora. Porque depois a gente esquecia o nome da pessoa, mas a gente sabia o signo da pessoa. Boa. Não, eu acho que foi época de Oswaldo, Scaler, Scaler, tinha o bar, mas eu acho que era no Scaler, porque o bar do João era um que eu era menor, o cara sempre tirava a gente lá de dentro, porque não podia ficar nem na escada. Era um bar pra maior, assim. Não, eu lembro de entrar no bar do João voltar, assim, eu só entrava e saía, assim. Era só o que ele deixava a gente fazer, porque ele não gostava que ficassem lá. Mas eu acredito que no Scaler, sim. Não, mas era... Eu lembro de às vezes chegar e tu já tá cantando, assim, daí eu chegava assim, a Dani cantora, tá ligado? Eu chegava abraçando, assim. Sim. Foi lá que eu comecei a cantar, assim, que porque, na verdade, pra começar, eu tenho uma vizinha, Marina Garcia, o nome dela. Ela é uma excelente cantora. Ela canta em várias bandas legais aqui em Porto Alegre. E ela é mais rock and roll, assim. Sim. E daí ela cantava e eu achava aquilo o máximo, assim. E eu indo saindo com ela, indo no Scaler, nesses lugares também, e saindo com ela onde tinha roda de violão, eu descobri que as pessoas começaram a dizer que eu tinha uma voz bonita. Eu me lembro que eu cantava aquela What's Up do Four Non Blondes, eu cantava Sweet Child O' Mine, eu cantava vários do Guns N' Roses, que na época eu era obcecada pelo Guns N' Roses. Então eu cantava várias dessas coisas. E na adolescência, uma coisa que a gente pode falar também, que é interessante, na adolescência a voz é mais aguda, né? Mais aguda tava mudando de voz ainda, a voz da pessoa, pra quem não sabe, o agudo é a voz mais fina da pessoa. Quanto mais alto... Voz mais aguda! Isso, voz mais aguda. Daí por isso que eu tinha tanta facilidade pra cantar rock, heavy metal. Por isso, depois eu vou falar das bandas que eu tive, né? Sim. Não, mas muito legal. E tu acha que tu começou a cantar nessa época da adolescência? Sim, eu tinha uns 14 anos que eu comecei a cantar. Daí eu acho que eu fui levar a sério mais tarde, mas nessa época eu comecei. Eu tinha até uma amiga que debochava de mim, que ela disse que eu parecia aquelas garças que fica procurando lugar pra botar o ovo. Eu chegava na Redenção e eu procurava alguém que estivesse com violão pra cantar, pra poder cantar, porque ela sabia que eu ia falar com aquela pessoa e ia pedir pra cantar. Sim, que massa. Não, mas eu lembro, nessa época era o que eu lembro, por isso que eu botei. Eu lembro que na época no celular o teu número tava como Dani Cantora, porque a minha referência é que tu era cantora, entendeu? Que bom, né? Não, uma bela de uma referência, né? Porque eu lembro que, tipo assim, essa época de Scaléria, Redenção, tu chegava em roda de violão, era a galera tocando Legião desafinado pra caramba, assim. Aí do nada, tipo, tu cortava, tem uma voz afinada aqui, tu vira a Dani cantando com alguém, sabe? Então isso é muito legal. E na infância, assim, tipo, antes da adolescência, tu nunca foi despertada pela parte musical, pra alguma coisa, assim? Eu fiz aula de teclado. Eu fiz aula de teclado, cheguei pra escola de música. E só que eu meio que me traumatizei, porque a professora de teclado, ela era aquelas bem rigorosas. Antigamente o ensino era mais erudito. Sim. E daí é muito formal, e pra uma criança não era legal. E uma vez eu nunca vou me esquecer que ela falou pra mim que ela viu a minha irmã tocar teclado, que a minha irmã era meio aquelas... Não é prodígio, mas ela era meio assim, tipo, ela ouvia as coisas, ela ia tirando. A minha irmã ela fazia canto, a minha irmã fazia canto, porque era mais velha. Daí eu me lembro que ela viu a minha irmã tocar teclado e ela disse, mas ela toca melhor do que tu. E aquilo ali pra mim foi uma coisa horrível. Então eu meio que fiquei bastante tempo achando que eu tava na sombra da minha irmã, assim. Mas o teclado eu fiz na infância e na adolescência, mas eu não queria, assim. Eu já tinha déficit, eu tenho TDAH e eu não conseguia levar adiante as coisas. Eu lembro que eu queria ficar na adolescência, eu queria dormir, o professor de teclado ia lá e eu super de má vontade, e tinha um professor ótimo, o cara era muito bom, que ia em casa e eu não desenvolvi o teclado. É uma coisa que eu me arrependo, assim. Sim. Mas meu contato da infância foi mais com o teclado mesmo. A gente sempre ouviu música em casa, assim. Sempre. Isso é legal. O meu pai era publicitário, então ele conseguia... No início era disco de vinil, às vezes tinha uns discos de vinil que ele conseguia. Eu lembro além das historinhas infantis que eu ouvia, que eu amava, que eu tenho... Aqueles disquinhos menorzinhos eu que tenho tinha, né? até guardado um que tem uma história do Mágico de Oz, que a hora que voa a casa é incrível. Eu quero ter um toca-disco só pra ouvir aquilo. Toda, era assim. muito massa. Tem uma do Pica-Pau também. É muito massa de tu ouvir, assim. E então tinha o meu pai e a minha mãe ouviam Jovem Guarda, Elvis, Beatles não tanto, assim. A minha mãe gostava de Beatles, mas eu acho que era mais coisa em português. Mas meu pai já ouvia
bolero, Olha. já ouvia tango, já ouvi umas... E o meu pai sempre teve bom gosto musical, assim, então ele puxava pra gente ter essas aí. Frank Sinatra, Olha que jazz. interessante. Frank Sinatra ele adorava. Nat King Cole, tudo por causa do meu pai. Olha aí. Não que a minha mãe tenha um mau gosto musical, mas a minha mãe era do interior, então ela ouvia mais Jovem Guarda, ouvia outras coisas, Teixeirinha. Sim. Mas o pai já tinha um gosto mais apurado, assim. Mais refinado, Mais talvez. refinado. Daí, tanto que quando eu cantava, ele me criticava muito, porque ele não conhecia as músicas que eu cantava. Ah, A única que ele... A primeira que ele foi gostar foi o Four Non Blondes, que eu cantei num... Eu lembro que eu tinha uma banda no Sarandi, e teve um festival de bandas numa escola lá no Sarandi, agora não vou me lembrar onde. Mas daí ele foi ver e ele disse que alguém na plateia me elogiou, e meu pai era de Escorpião, então ele era chato, ele sempre me criticava. ele é dos meus, Ele assim, era Escorpião muito também. crítico, ele era muito crítico comigo. Então, às vezes, ele até acabava me puxando pra baixo. Mas daí, nossa vez, ele disse que ouviu também alguém falar que essa aí canta, essa realmente canta. Daí ele falou, quando cantou a música tal, que eu acho que foi aquela do Four Non Blondes, que hoje em dia eu nem sei se eu consigo mais cantar, eu vou tentar ensaiá-la de novo. Começar a ensaiar ela Não de novo. seja por isso, nesse momento ela vai cantar Four Non Blondes. Imagina. Vai, toma um couro se eu for cantar. Mas hoje em dia eu sei que dá pra mudar o tom, dá pra fazer outras coisas. Eu vou treinar ela pra ver se fica bem, porque tem várias versões dela, né? Sim. Mas ali ele me elogiou, foi uma das primeiras. E também quando eu cantei nos 15 da minha prima, que eu chamei um pianista e nós dois tocamos My Mortal, uma versão ao vivo. Que legal. E ficou... Pena que se perdeu Adoro essa essa gravação. Não, e ficou uma gravação... Ficou perfeito. Sim. A época eu fazia muito cover de Evanescence, também, que são coisas que tem poucas músicas agora que eu consigo cantar, porque a minha voz mudou bastante, assim, tá mais grave, né? Uhum. Foi mudando um pouco, assim. E ao longo também, às vezes, a gente faz umas bobagens, tipo fumar, a gente faz umas... Tu chegou a fumar, não? Já, às vezes ainda fumo, né? Sim. E faz muito mal pra voz, e eu acho que vai deixando ela mais grave e mais rouca. Também. Dependendo do time que tu quer colocar, até é Então legal, eu tenho feito mais coisa também puxado pra essa vibe, assim. Tem mais fumado grave, pra mais caralho, rock, então. não. Tô fumando um monte Inclusive, pra poder eu tô cantar. fazendo uma terapia específica lá que eu faço de hipnoterapia. A gente tá trabalhando isso pra parar de fumar. Eu já tô bem... Com hipnose? É. Que interessante. Daí eu faço e já tô bem melhor. Eu fiz pra várias coisas que eu tinha, pra várias fobias, e agora é o pra parar de fumar. E tá bem legal. melhor já. Já não tô... Eu saio, já não fico tanto com aquela vontade. Porque é uma coisa que faz muito mal, né? É que o cigarro tem meio que uma bengala, às vezes, tipo assim, se tu toma um café preto, dá vontade de tu fumar. Dá vontade de fumar. Toma uma cerveja, cigarro, Eu no alguma caso, coisa não assim, bebo sabe? nada alcoólico faz 6 Eu também anos. não. Mas, igual ontem eu tava numa festa, ontem eu fumei. Mas dá vontade, tu tá ali naquele ambiente, assim. Tem outras pessoas Outras e tal. pessoas, aí parece que tu quer dar uma acalmada, sei lá. Mas eu tô conseguindo diminuir bastante. Eu acredito que eu vou parar. Já parei tantas vezes. Também. Que legal. Não, vai sim. Bom, eu li ali na tua descrição o vocal training. Tu também atualmente tem no teu trabalho a música, não só, digamos, recreativamente, né? Não, eu sou... Esse ano eu me formei em licenciatura em música pelo Instituto de Porto Alegre, pelo IPA. Uhum. Daí lá eu tive cadeiras de canto. Mas eu também estudei muito canto por fora, porque lá na faculdade, no caso, como o foco não era só canto, lá na faculdade eu tive 2 cadeiras de canto e acho que mais 2 de cadeiras de canto em conjunto, assim. Daí, e eu participei do grupo vocal da faculdade também, que é muito massa, é um trabalho muito legal. Tem alguma coisa ainda no Instagram que a gente não faz mais, mas quando a gente se encontra, eu até botei no Instagram lá. Eu sempre posto as músicas porque fica... Sério, música de cantar em grupo, assim, com alguém que sabe... Sim. Que a nossa regente é a Jaqueline Barreto, que é uma, coro, no caso, é uma assim. baita professora. É um grupo vocal, são menos vozes. Tá, entendi. Não é coro. Coro é bastante gente, assim. É um grupo vocal, é menor, mas é muito lindo. Não é porque eu sou professora de canto, assim, mas música vocal tem tanto grupo hoje em dia que é só vocal, que não usa nem instrumento. E é uma coisa linda, assim, quando bem feito, sabe? E aqui tem vários, assim. Daí, quando as pessoas quiserem indicação, podem me perguntar também. Aqui eu gosto bastante, pra quem não conhece, do Vocal 5,
que é um que participou até do programa do Faustão. E eles Eu acho que eu já tinha ouvido falar, eles ganharam. E tem o Voz Sim, que é um grupo de um ex-colega meu de faculdade, que eles foram até pro Rock in Rio. Sim, bem e famoso. Vão na Eliana e foram no Marcos Mion agora. Eles são tipo... É que tem aquele grupo internacional que é o Pentatonix. Eles são exatamente o Pentatonix brasileiro. Eles pegam música internacional e nacional e fazem uns medleys e fazem arranjo vocal e fica top, assim. E só que eu agora não tô... Eu tô mais parada, eu tô mais dando aula do que... Eu comecei agora a ensaiar com um cara que eu conheci por Facebook pra fazer violão e voz. Eu acho que vai ser bem legal. Faz tempo que eu não toco com ninguém. Eu só tenho gravado vídeos pro Instagram, né? Mas não é a mesma coisa. Não, então, é diferente, óbvio. É diferente, assim. Eu que tive banda. Banda é a coisa mais legal que tem. Eu acho que quem puder, assim... Não precisa ter aptidão. Pode começar a montar uma banda... Como tu me contou agora há pouco, dá pra montar banda do zero e ir aprendendo junto. Das da Chulé de Homem, que já participaram aqui do programa, assim, tipo, aprenderam a tocar instrumento pra montar banda, assim, depois de adulto, assim. Muito interessante. Então, e pra quem tá ouvindo também, nunca é tarde pra aprender. Tem gente que faz aula de canto, eu já tive alunas de 86 anos. Nossa, que legal. E tem gente que começa a fazer violão tarde. Vai ser um aprendizado diferente, mas não quer dizer que tu não vai aprender. Então a música sempre agrega, assim, né? Faz quanto tempo que tu tá com a parte ensinando também? Puxa vida. Eu acho que faz mais de 5 anos já, porque... Não, eu acho que com certeza faz mais de 5 anos. Eu não me lembro, em 2014... acho que foi os meus primeiros... Lá por 2014, que eu me lembro, que foi o show do Foo Fighters na Argentina que eu fui. Eu tava trabalhando na escola. Foi meu primeiro emprego como professora de canto. Não faz bem mais que 5, nós estamos em 2023, né? Não, faz 8 anos, sei. Faz mais. Daí, eu comecei na escola, na Elite Musical, Foi um ótimo aprendizado, foi uma escola que eu gostava de trabalhar. Eles eram do Rio de Janeiro e tiveram 2 filiais aqui. E eu sempre fui... muito bem instruída lá dentro, assim, eu tinha um monte de aluno quando tava na escola, até era bem puxado, mas eu aprendi um monte de coisa nessa escola aí, na Elite Musical. Depois eu trabalhei em outras escolas e eu também dou aula na minha casa, né? Ah, isso é legal. Eu vou até fazer... home office, digamos assim. Agora eu vou divulgar melhor, eu vou fazer um post patrocinado, vou fazer umas coisas pra... Porque eu gosto de trabalhar em escola, mas em casa é interessante também. Não, massa. Tu falou de algumas bandas, a gente citou aqui por cima o lance da Chulé de Homem, que elas aprenderam a tocar depois de adulto pra montar a banda. Tu teve algumas bandas, pelo que eu entendo, ao longo da tua adolescência, vida adulta também. Eu tive banda na adolescência, ali 16, 17. Eu tive banda de heavy metal, que a gente tocava Iron. Eu tive uma que era muito interessante, que a gente tocou Angra, Iron, a gente fez um show, eu me lembro, a gente mais ensaiava do que tocava, assim, era aqueles festivais, tinha uma empresa que se chamava Company, daí a tal da Company fazia os festivais de escola, pegava bandas de escola e fazia em casa noturna a apresentação. Sim. Daí eu me lembro que teve um que eu ensaiei, que a gente fez uma do Iron, uma do Angra, que o cara me... afinou a guitarra uma oitava acima, pra mim foi horrível, a voz ficou horrível. Teve que botar lá no alto. E a gente fez um Dream Theater, que eu canto uma música do Dream Theater ou 2, e foi muito legal, porque é um aprendizado, porque é uma música toda quebrada, é outro tipo de tempo. É outra coisa que eu tenho que pegar pra ensaiar também agora, é muito legal, assim, porque é tempo quebrado, então tu tem que aprender a cantar outra forma. Isso, eu acho que as coisas mais complexas, assim, que eu já peguei, foi uma bossa nova que eu tive que cantar também, que eu... Depois eu vou explicar melhor. Quando o Dream fez pra bossa nova, é uma baita de uma diferença, mas isso foi bem depois que eu tinha um pianista que a minha irmã me apresentou e a gente só ensaiou, a gente não chegou a botar o projeto na rua, mas ele me ensinou, eu demorei um tempão tem uma música que é do Tom Jobim, que é Falando de Amor, que é... Se eu pudesse por um dia, esse amor, essa alegria, eu te juro, te daria. Se pudesse esse amor todo dia. Chega perto dela, ela é toda... Que isso, gente! Pela primeira vez temos alguém cantando de verdade no Sonic Cast. Uma salva de palmas para a Dani. E essa música é toda quebrada, então eu acho que foram uma das minhas maiores dificuldades. Mas claro que quando tu aprende uma música difícil...
As outras depois, tipo, se eu pegar a mesma banda, se eu pegar mais Tom Jobim hoje em dia, eu já vou ter mais facilidade, porque eu consegui pegar essa que o tempo era muito difícil. Então, tu pegando as mais... É sempre bom treinar uma música fácil, uma média e uma difícil do repertório da banda que tu quer tirar. Porque daí, e se tu pegar difícil, tu pega qualquer uma daquela banda. Então eu lembro que pra mim ter cantado esse heavy metal foi muito legal, assim. Eu tive mais banda de heavy metal. Eu fiz backing vocal numa banda também, num festival que teve na Assunção. Eu participei de uma que eu cantei e a outra eu fiz só o backing vocal pro cara. Sim. E tive várias bandas na escola, que agora eu não vou conseguir lembrar de todas. Não. Mas a mais profissional que eu tive era The Rock Tellers. A gente misturava, era indie rock. Como é que era o nome? The Rock Tellers? The Rock Tellers, significa os contadores de história do rock. Ah, legal. Era muito massa. Daí a gente cantava... Tinha indie, era muito diferente. Tinha pop rock internacional e nacional. Pra te ter noção, a gente tocava Aretha Franklin e... Ai, agora eu não vou me lembrar da banda. Tinha Strokes, eu acho. Era bem misturado, era bem diversificado. Franz Ferdinand, a gente tocava... A gente abria com aquela... Take Me Out, a gente abria o show com ela e fazia... A gente fazia uma colagem de 2 músicas que agora a outra eu não vou me lembrar. Mas daí eu... E tu cantando sempre? Tinha eu e tinha um outro vocalista. Daí essa banda era muito profissional, porque os guris eram da publicidade da URGS e da RP. Então tinha uma conta da banda. A gente gravou uma demo da banda. A gente fez show na Opinião. A gente fez show em lugares maiores, assim. Que show. Foi bem legal. E daí eu fiquei com eles um tempo até a gente brigar, que aconteceu uma coisa que eu não vou entrar nesses detalhes agora. Queremos polêmica. Não vou fazer isso contigo, não, capaz. Não vamos fazer. Mas foi a banda mais profissional que eu tive, que eu tenho orgulho, que a gente gravou 2 covers num estúdio que se chamava Cidade Baixa, era o nome do estúdio, acho que ele não existe mais. Ele é na Baronesa do Gravataí. A gente gravou lá com... É Juliana, não sei sobre o nome dele, mas é um cara que é um baita de um engenheiro de som, assim. Sim. E daí ficou... Uma ficou melhor que a outra. Uma ficou meio baixa, mas a outra ficou perfeita. Eu até tava procurando no meu computador essa gravação. Eu não sei se eu tenho mais. Que é uma pena, né? Isso é ruim quando se perde as coisas, assim. Eu vou ver se eu ainda tenho. Mas igual agora com esse cara que eu vou começar a ensaiar, eu acredito que a gente vai gravar alguma coisa. E daí vai ficar legal também. Ah, que show. Quando gravar alguma coisa, caso bote no Spotify, me manda, que nós temos uma playlist do podcast que o nome é Falei no... Sobre o que é as coisas que eu falo a ver com o som no podcast, eu coloco na playlist. Daí fica tipo o programa e as músicas do programa. E aí, como tu participou, tem que ter. Se tiver uma música da Dani, nós vamos achar legal, entendeu? Não, que legal. E nessa função toda, tu pega uma experiência absurda, né? Porque tu pega... Teve banda na adolescência que fazia Franz Ferdinand, banda que fazia bossa nova, que fazia não sei o que, heavy metal, tipo... É uma gama muito ampla, né? Pra ti que canta, assim, né? Aprender tudo. Com a faculdade, eu tive bastante coisa de música brasileira. A gente tinha uns professores, a gente tinha lá o Paulo Dorfman, tinha o Fernando do violão, que eu não lembro sobre o nome dele agora. Era do violão sobre o nome dele. Do violão. A própria Jaqueline Barreto, essa nossa professora, ela dava música brasileira e dava jazz também nos arranjos vocais. Então, ela também botava Djavan, Então, só que a faculdade, ela girava, até me irritava um pouco, às vezes, porque era muito Beatles e Tom Jobim. Ah, sim. Daí, sempre que tinha que fazer algum trabalho, era Beatles ou alguma do Tom Jobim, nesse estilo Tom Jobim, assim. Sim. Vinícius de Moraes, essas coisas assim. Daí eu fiquei trifeliz, uma vez a gente tinha uma cadeira de arranjo e improvisação, que daí eu disse, professor, a gente não pode fazer uma coisa diferente. Daí ele deixou a gente fazer. Que bom. Então a gente fez um Stevie Wonder e ficou muito legal. Que legal. E daí teve gente que fez Michael Jackson, arranjo, né? Outra pegada. Teve gente que fez arranjo de Michael Jackson, teve gente que fez Beatles porque queria fazer Beatles, mas não ficou aquela coisa obrigada a ser... Engessado ou ser Tom Jobim. Porque Beatles é uma coisa que... é uma música muito rica, então quando eles explicavam, essa música aí tem o tal do... Começa com um intervalo de quarta. Umas coisas assim da faculdade que agora nem vou entrar assim. Mas eles diziam, essa daí tem as notas tais. Então, eu lembro que aquela Eleanor Rigby, a gente teve que fazer... Era de praxe naquela cadeira de arranjo em conjunto, que é uma cadeira muito massa.
Daí que era de praxe tu ter que fazer um arranjo dessa música. E a gente fez um arranjo de música Gaudéria. Olha que interessante. Ficou muito interessante, ficou bem legal. Diferente, assim? A gente botou uma gaita, ficou meio... Ficou bem interessante, assim. Que maluco. Guria, eu tinha deixado anotado aqui, tu falou assim, eu vou falar sobre tudo hoje, eu vou te falar o que quiser, vou me soltar. E eu falei, eu sempre pergunto ali quando o microfone tá desligado pra pessoa, se tem algum assunto que a pessoa não gostaria de falar. E tu falou que não, que podemos falar sobre tudo. E uma coisa que temos em comum é a nossa bipolaridade, né? Sim. O quanto cantar te ajuda nas questões da bipolaridade, até da ansiedade, eu acho que temos também em comum. Olha, eu tava até falando isso com a minha... Eu não sei quem é que me perguntou. Quem é que tava me perguntando? Eu tava fazendo... De repente eram as vozes da tua cabeça que estavam... Então, graças a Deus eu não chegou a esse ponto. Não tenho esquizofrenia. Eu tenho respeito, é uma doença séria. Quem tem tratamento, tem coisa, mas não tenho. Mas eu não me lembro se era com a minha terapeuta. Eu tava fazendo uma lista, ou se era com o meu primo, que eu acho que é o meu primo. O meu primo na terapia de hipnose, que é diferente. Eu acho que a gente tava trabalhando essa coisa de deixar o cigarro, e dele me perguntou coisas que me dão prazer, que são gatilhos bons, né? São coisas boas. E daí cantar, tipo, estudar canto, pegar uma técnica diferente, ensaiar ela antes de cantar, é uma coisa que eu gosto e me relaxa. Então tá nas coisas que me tira o foco de fumar, de ansiedade, de depressão. Então é um hobby, hobby não, né? Porque é minha profissão, mas é uma coisa legal. Eu gosto de pegar técnicas diferentes, técnicas difíceis, e eu gosto de estudar a técnica vocal. Pra mim é prazeroso. A parte dos exercícios que tem... É nerd nesse sentido, assim, nesse sentido, eu sou nerd. Eu acho interessante fazer os exercícios, porque se tu não aquece a voz, não adianta, tu acaba forçando a voz. E mesmo aquecendo a voz, ela depois vai desaquecendo um pouco. E show, se tu vai fazer um show de 2 horas, é pegado, então tu tem que dar uma aquecida na voz. Sim. Eu aquecia, antigamente eu era bem a doida do canto. Até nos ônibus eu fazia exercício quando tinha pouca gente, assim. Eu ficava fazendo esses exercícios no ônibus, eu fazia bastante, assim. Eu fazia uns que a fono tinha me dado na época. Até uma coisa que eu tenho que voltar a consultar uma fono, que fono dá uns outros exercícios também que são interessantes também pra voz. Sim. Só que é outra gama, né? Outra Eu faço alguns pouquinhos quando tu vai ouvir, quando o programa for ao ar, tem a parte do programa antes de entrar a conversa que é eu ali comunicando e fazendo as coisas, e eu faço de um ritmo pra eu ser o locutor mais louco possível que eu consigo, assim, sabe? E aí é um ritmo... É difícil de fazer aquilo, se durasse mais do que 20 minutos aquilo ali, eu provavelmente não conseguiria, assim. Sim. E eu sempre tento fazer umas coisas assim. Porque eu vou te passar assim. uns pra te fazer. Não, legal. Tu é a minha parceria, não vou nem te cobrar. Vou te dar uns pra fazer. Esses tempos a minha irmã tava super ruim da voz, e eu passei pra ela me agradeceu muito, postou no Instagram, se você tem dúvidas, coisas, pergunte, a tal pessoa botou ali meu contato e tudo. Legal. Porque eu consigo também dar aula pra quem... Eu não tenho tanto esse foco, mas pra quem dá... Eu já dei aula pra professoras, assim, que reclamavam que perdiam muito a voz. Professora muito na área infantil também. Que perdiam a voz. Então, se tu tem alguns exercícios que tu faz em casa antes de sair, ajuda. Legal. E daí tem uma entonação de voz que tu pode tentar usar um pouco mais grave pra não forçar tanto. Tem toda uma... Show, massa. Coisas assim. A gente pulou ali, mas enfim, podemos voltar. Eu fui diagnosticado com a bipolaridade, tipo assim, ano passado. E aí, tipo... Até me entender, remédio, doses do remédio, eu acho que a última vez que eu te vi, que tu veio aqui em casa, eu devia estar com a dose do remédio muito alta ainda. Eu tava, tipo, muito mais lento e mais introspectivo, até pra me comunicar com as pessoas. Eu tava muito estranho, assim, eu tenho essa noção, assim. Tanto que se tu for ouvir uns episódios do podcast daquela época, assim, parece que era um outro Sonic fazendo, assim, era uma outra coisa, assim, sabe? E agora, tipo, já não, com a dose mais controlada e tudo mais. Tu descobriu também depois de adulta? Como é que foi no teu caso? Sim, eu tinha... O meu pai faleceu, acho que foi em 2013. E depois que ele faleceu, eu tive uma... Eu aguentei o que eu tinha que aguentar. E eu tive uma crise. E eu tentei suicídio. Não vou entrar em detalhes. Eu não vou entrar em... tinha? Mais ou menos? 2013. 2013, tá. Faz 10 anos, né? 2023, né? Então eu tinha 27 por aí. Sim. Daí
Ai, agora eu me perdi um Que tu pouco. falou que tinha tentado suicídio. Sim, eu tentei suicídio. E daí eu não vou dar detalhes, porque as pessoas não têm tranquilo. nesse também, até pra não incentivar ninguém a fazer a Pra mesma não coisa. gerar gatilho em quem estiver não, ouvindo pra também. quem estiver ouvindo, né? Sim. Pra não dar ideias, porque foi de uma ideia de alguém que eu tentei. Sério? Bah? Sim. Daí eu fui pro hospital, fiquei internada no hospital e quando eu saí, eles disseram: ela não pode sair do hospital direto, ela tem que ir pra uma clínica. Daí eu fiquei internada na São José e foi pouco tempo, assim. Lá dentro eu lembro que é bem horrível, clínica é horrível. Eu cheguei lá e daí eu falei pra uma guria: olha, se eu ficar... Tinham 3 alas, agora parece que mudou, né? Mas tinham 3 alas. Uma muito punk, uma média e uma tranquila de ficar. Sim. Daí eu olhei aquilo e disse: olha... Tu ficaste em qual? Eu fiquei na segunda e depois na terceira pra ir embora, Tá, né? entendi. Daí eu falei pra guria: se eu ficar nessa ala, eu nunca mais vou sair daqui. Eu vou ficar louca e vou... Porque as pessoas eram muito loucas. Muito Se tu loucas. convive com os loucos, parece que vai ficar que nem assim. Não, e tem gente que daí faz... Ai, pode te pegar um travesseiro e te machucar. Tinha gente muito louca, né? Daí eu consegui ficar na segunda... Na menos pior, ali na média. E daí eu fiquei ali um tempo, bastante medicação, né? Porque clínica bota muita medicação. E daí, depois que eu fiquei internada ali, eu lembro que eu rezava também lá na clínica. Tinha uma menina que usava drogas, nunca me esqueci. E daí um dia eu tava muito mal. Ela disse: não, vamos pegar o evangelho do espiritismo. Eu falei contigo sobre isso hoje, falou, inclusive. Daí eu peguei... Porque eu tenho um pé no espiritismo. Eu gosto mais da Umbanda, mas eu sempre vou na espírita também. Sim. Eu vou em todas praticamente, assim, gosto da católica também, quando tem dia de Santo Antônio eu vou e tal, mas... Se te faz bem, eu acho que é legal, né? Eu acho que se faz bem pra pessoa, eu acho legal. E daí foi uma coisa que me marcou, assim, essas gurias que ficaram internadas comigo, elas deram força, assim, né? E daí eu saí de lá com o diagnóstico de transtorno bipolar, né? Que eu não tinha até então. E saí tomando uma pá de remédio. E continuei fazendo terapia com a minha psiquiatra da época lá, que era uma que eu tinha, que eu fiquei, acho que deve ter ficado pelo menos uns 10 anos com ela. Eu fiquei muito tempo, não sei se tanto tempo, mas eu fiquei muitos anos com ela, com essa terapeuta, depois que eu fui trocar, né? E até eu acho um alerta, assim, pros jovens que eu acho que tem que fazer terapia. Se tu tem, é um baita do investimento, assim, não tenho dinheiro, vê se tem às vezes tem na URGS terapia, tem como achar, tem lugares que deve ter pelo ACAPS, que é do SUS, então deve ter coisas, eu sei que tem até oficinas de arte, coisas nessa CAPS, assim, dá pra se inscrever, é uma coisa que é de graça e ajuda as pessoas. Se tu tá em depressão, tu tem que pegar e pedir ajuda, né? Pra não acontecer isso que aconteceu comigo. Sim. E agora tu tá legal, assim? Não, agora eu tô bem. Eu tomo uma pá de remédio. É. Eu tô fazendo agora 3 terapias. Eu faço a hipnoterapia, que eu não sei quanto que ele vai me dar alta, por enquanto não deu. A gente sempre fica na expectativa. Eu tenho uma psicóloga que é comportamental, porque é uma coisa que eu vou falar que eu não tinha te falado. Pode falar agora. Tive bulimia nervosa na minha adolescência. E é uma coisa que não tem cura, assim. E bulimia... O que é uma bulimia nervosa? Bulimia nervosa é aquela doença que não é só... Que as pessoas assimilam sempre com o negócio de vomitar a comida, né? Não é só isso. É tu fazer aquelas dietas malucas. Tu tomar laxante. Tu tá sempre... Começar a fazer exercício desenfreado, assim. Ficar com aquela loucura de querer emagrecer. É tudo isso aí. Tudo junto. Tudo junto. Porque as pessoas associam muito. Às vezes tu tá fazendo aquelas dietas malucas, dieta da lua, que é líquida. A dieta militar, a dieta... Isso aí é tudo... Tem que cuidar, que pode ser um sintoma... E é sério, é uma coisa assim... Que eu trato bem direitinho, assim, porque é um gatilho meu negativo, né? Entendi. Tipo, é que nem fumar. É um gatilho negativo. Tipo, se acontece de eu comer muito... comi bastante. Daí vai lá no banheiro e vomita. Eu tratei isso e não tenho feito mais. Mas é uma coisa que acontecia quando eu comia demais. Ou às vezes nem comia tanto. E não funciona. Não é nada... Tu não vai emagrecer porque tu vomitou a tua comida. Não tem nada a ver. Mas teu corpo meio que pede pra fazer aquilo. O corpo meio que pede. Mas é uma coisa que vai te fazer até mal. Porque pode sangrar a garganta, pode dar problema.
E tem os laxantes também. Graças a Deus eu passei essa fase, mas fazendo terapia. Se eu não tivesse... E essa terapeuta que eu tenho é bem específico, daí é um pouco... Não sei se tem em todos os lugares, que é comportamental... Agora não vou me lembrar do nome. Mas ela é... Mas é um tipo que me ajuda... Eu tô bem agora, assim. Que bom. Eu tô com uma nova psiquiatra, não gosto tanto dessa psiquiatra, porque eu troquei de plano, daí eu tô com uma nova psiquiatra, eu gostava mais da outra. Mas agora eu vou conversar com ela, porque eu tomo vários remédios, e eu tomo lítio. E lítio, também. além de... Não é, o problema de engordar nem me estressa, mas é que eu tenho muito tremor. Eu também por tenho causa tremor. do lítio. Daí eu quero ver Somos se ela dois. troca por uma outra medicação. Mas o lance do lítio de engordar, eu fiquei sabendo esses dias que vieram me falar. Eu não sabia se era de da repente- Respiridona ou se era do lítio, enfim. Falaram que o lítio pode ser que... o lítio. Porque eu engordei nesse 1 ano que eu tô em tratamento, assim, sabe? Sim. Eu tenho essa noção. E eu voltei a fazer atividade física mais seguido, assim, pra ver se, tipo, dá uma equilibrada, assim. E aí falaram, não, pode ser do lítio. Daí eu falei, mas nem tinha me Sim. falado, assim. Sim. Mas é do lítio, provavelmente. Eu tomo 3 por dia. Eu também, 3 por dia. High five! 3 por dia. E daí eu sinto que eu tenho muito tremor. Eu vou ver Tu com ela toma se ela... quetiapina? Não. Tomo. O meu é o Respiridona, que é o que dá sono para um caralho. É um horror. A quetiapina não tem me dado sono. Pois é. Mas eu diminuí. Eu tomava 2 quetiapina de 100. Era 200, era bem forte. Agora eu tomo só 100. Porque Sim. eu tô melhor, assim, tô conseguindo dormir com essa de 100, sabe? Legal. Mas eu tomo bastante remédio, eu quero ver se ela diminui. Eu vou falar com ela pra tirar esse... É que o da tarde eu sempre acabo esquecendo. Esse lítio de tarde que ela botou. Tu tem um lítio que é no outro horário. Eu tomo tudo no mesmo horário. Daí não tem esse eu problema. tomo um de manhã junto com os remédios. Tomo depois de tarde e de noite com os outros remédios também que eu tomo. Não toma bem mais remédio que eu. Não, de noite eu tomo quetiapina, mirtazapina, lítio e um que é pra não tremer, que é o Akineton. Que eu comecei, porque tinha uma época que eu tava... eu fiquei muito mal, assim. Ano passado eu tive uma crise de depressão forte. E daí eu fiquei bem mal. Daí a psiquiatra, aquela que eu tava ainda, me deu um monte de medicação pra melhorar. E eu não conseguia dormir e eu tinha medo de travar. Eu travava a mandíbula e eu tinha medo de machucar a minha mandíbula. Que loucura. Era horrível, a sensação era horrível. Por isso que tem que ter tratamento. Daí ela me deu esse pra não tremer. E me ajudou nessa coisa, eu comecei a conseguir dormir, porque eu passei noites insônias, assim, várias noites no verão sem conseguir dormir, foi horrível. Que tenso. É horrível. Não dormir é uma das piores coisas que pode acontecer com a Eu tenho pessoa. dormido demais, e o problema de não dormir é o contrário, né? Tipo, eu não sei o que é pior, ficar sem dormir ou dormir demais, sabe? Tipo, porque não dormir sei. demais dá mais sono ainda, né? Tu fica com mais sono ainda, tipo assim, às vezes eu tento, que é uma atividade física eu sempre fazia de manhã. Aí eu não tava conseguindo acordar de manhã, eu pensei, não, então eu vou correr de tarde. Aí, porque aí na tarde eu já tô com o corpo desperto, já tô de Sim. boa, assim. Só que aí é ruim, porque igual eu durmo muitas horas de manhã e meu dia fica muito curto, Sim. porque se eu for sair pra correr, tipo, de tarde, aí eu, tipo, tenho da hora que eu me acordei de verdade, que é bem mais tarde do que eu gostaria, até a hora que eu vou sair pra correr. Então, meu dia é aquele pedaço ali, sabe? Quando tu volta, tu quer tomar um banho, tu não quer mais trabalhar ou fazer outra coisa, tu quer ficar de boa, assim, sabe? Sim. E isso é muito ruim, porque daí tu dorme muito, vou fazer minha atividade física, mas a compensação, teu dia fica desse tamanho, E assim, mesmo sabe? tomando cedo e dormindo cedo, tu fica te arrastando de manhã. É daí. muito estranho, tipo assim, ó, a minha manhã... Semana passada foi interessante. Eu consegui 2 vezes sair pra correr de manhã, 2 dias seguidos. Eu fiquei tipo assim, obrigado Deus, consegui. Tipo, 2 dias que eu saí de manhã pra correr. Foi um milagre, assim. Mas geralmente eu tava sempre tomando os remédios às 10 horas da noite, que foi o horário que eu tomava o remédio quando eu tava internado no Clínicas. Então quando eu saí do Clínicas eu só mantive o mesmo horário. Aí eu vi, não, cara, tá me dando muito sono. Daí agora eu tô botando pra mais cedo, tomando pras 19 horas. Aí eu pensei, de Até repente, ele fazer efeito pra demora. daí eu pensei, de repente, tipo, vamos ver se quando eu acordo de manhã eu não tô com tanto sono. Sim. Tem dias que realmente eu consigo acordar, tipo, esses 2 dias da semana passada que eu consegui sair pra correr de manhã. Mas tem dias que, infelizmente, eu não consigo, cara. Toco o despertador, eu boto soneca, boto outro soneca. Eu não tenho força pra levantar da cama, assim, sabe? É sim. uma bosta, assim, sabe? E tu corre aqui no Grêmio? Eu corro aqui embaixo, aqui na... perto do Grêmio. Pego ali da... Pra quem estiver ouvindo e não conhece Porto Alegre, da esquina da Cascatinha até a Érico Veríssimo, que é quase lá no final da 0 hora, retinho. e volto, faço essa reta, assim. Bah, Dá uns nossa. 20, 30 minutos correndo. Né? Sim. Não eu faço esse trajeto há uns
mais de 10 anos já que eu faço. Ah, que legal. Não, eu me acostumei, assim, sabe? Só que eu não tava conseguindo sair pra correr de manhã. Sim. E eu começava, tipo, ficar... Aí quando tu te acorda, de verdade, tu já tá mal-humorado, porque a tua atividade física, Sim. tu já não fez. Aí tu fica assim, putz, perdi de novo uma manhã e não fiz nada, não sei o quê. Sim. Aí eu pensei, não, cara, eu vou começar a correr de tarde, paciência. E às vezes também ando uns dias, às vezes tu acorda de manhã e Porto Alegre adora chover a cada 2, 3 dias e não parar mais, assim, sabe? Às vezes eu acordava de manhã, tava chovendo, daí parecia que eu meio que me enganava. Eu pensava, não vou sair mesmo, tá chovendo, né? Aí no final da tarde já tinha parado e então eu vou de tarde eu vou, Sim. sabe? Me obrigo a ir, nem que seja num horário. Mas tenho conseguido, assim, porque pra questão da bipolaridade, né? saúde, Saúde, é em importante ter atividade física, né? Então... Eu vim pra cá, eu tô bem pesada. Desde a minha formatura eu engordei 10 quilos. Eu tô pesando em torno de uns 80 quilos, que eu acho, espero que eu não tenha aumentado mais. Uhum. Mas eu vim já super ofegante. Por isso que eu vou voltar a fazer atividade física. Eu quero ver se eu volto a caminhar. Eu correr, eu nunca consegui. Mas eu quero voltar, eu corro pra quem não, como ele falou, não conhece Porto Alegre, pra quem não conhece o Olímpico. Eu fico ali, eu faço... Olímpico Monumental. Monumental, ali na Zenha. É onde eu faço a minha caminhada. Eu Na volta da quadra. Faço a volta, eu faço a volta. De manhã, quando eu saio pra correr, ou de tarde, tem uma galera que faz o circuito de ficar na volta da quadra, assim. Sim. Aí eu passo pelas pessoas, dou oi, vai correndo. E eu assim. quero ver se eu uso aquela academia que tem ali, aquela academia ao ar livre, sabe? Tem bem ali. Na Quero ver pracinha, se tiver pouca gente, eu quero ver se eu uso ela também, pelo legal. menos uns 20 minutos pra queimar. E daí em casa eu faço os da musculação, né? Sim. Que eu tenho a minha que o nosso bairro, no caso, tem o nosso problema que é muita lomba, né? Lomba. É horrível. Nós temos que descer a lomba e lá embaixo a gente faz as coisas. Eu tive um aluno meu que eu dei uma aula bônus pra ele esses tempos, ele foi fazer. Daí ele disse, isso que ele malha todos os dias na academia, até se duvidar domingo. Ele disse, mas essa lomba é horrível. E isso que ele mora, ele mora numa rua pertinho, assim, não é tanta lomba. Tipo, aqui eu não subi tanta lomba, mas eu acho que é porque eu tô muito pesada, eu tô muito ofegante. Mas eu vim de boa, assim, porque hoje não tá tão calor, né? Também. Tava um solzinho, mas tava de boa. Tá boa, um bom tempo. Guria, nós temos uma pauta no Sonic Cast, sempre que a gente tem convidadas mulheres, que é pra gente falar pontualmente sobre machismo. Porque assim, eu quando comecei a entender o lance da desconstrução, entendi que, cara, eu como homem, a primeira coisa de tudo é ouvir as mulheres. A segunda coisa de tudo é ouvir as mulheres. A terceira coisa, a gente tem que ouvir as mulheres, entendeu? E eu penso, cara, já que eu criei um podcast que eu posso falar, dar espaço pras pessoas, aí eu posso convidar minhas amigas pra conversar comigo, por que não usar esse espaço pra abordar o assunto? E por a gente trabalhar, né, no teu caso, com música, que é arte, e eu com arte, a gente sabe o quão a arte em si ela já é discriminada naturalmente, né? E daqui a pouco tu, como sendo uma vocal training mulher, daqui a pouco no teu próprio trabalho, ou na tua vida, na época que tu tinha bandas e coisa assim, pode já ter passado por alguma coisa de algum constrangimento, alguma coisa, enfim, referente a isso. Sim. Tem alguma história que tu queira contar? Alguma coisa que tu gostaria de falar sobre o assunto? Tem sim. Tinha uma banda que eu não vou citar qual das minhas bandas, mas que eu lembro que eu tava ensaiando com a banda e eu cantava... eu vou dizer que eu cantava bem. Não, tu canta bem. Eu cantava bem e eu conseguia atingir as notas, fazia tudo bem direitinho. E eles diziam, tu tá aqui só até o fulano voltar. Que era o que tinha o outro vocalista deles. Que eles também falavam mal daquele vocalista, mas... Então eu era um quebra-galho e tinha muita gente que falava mal. Eu quero banda, mas não quero mulher no vocal. Assim como tem gente que quer banda com vocal feminino. Sim. Tinha banda, mas não queria mulher no vocal porque mulher dá muita complicação, dá muito problema, muita coisa. E eu passei bastante por isso, assim. Tinha muita gente que preferia ter uma pessoa que cantasse mal a ter um vocalista mulher. Eu notava isso, assim. Eu achava... Hoje em dia eu acho um absurdo, assim. Tu preferir... porque mulher tem TPM, porque mulher tem isso, tem aquilo. Ou dizem aquela coisa que é pior, que as mulheres são loucas. Sim. Mulher sabe? é louca. Porque não entende a pessoa, assim. Eu acho que o humor da pessoa vai oscilar
como qualquer pessoa, naturalmente, não tem de ser mulher. E daí tu vai deixar de ter uma coisa de qualidade. Isso que eu acho que foi que me incomodava, assim. Isso daí, de dizerem que mulher não... Hoje em dia, agora tem aquela toque como uma garota, né? A hashtag toque como uma garota. Hoje em dia tem muita banda de mulher. Tem... tu pega a Pitty, teve uma época que ela só contratava... Toda a equipe dela era mulher. Mulher, sim. Então, eu acho que mudou também. Eu acho que aquela Gabi Amarantos, eu ouvi ela falar no Saia Justa também, que ela tinha uma equipe, ela tinha uma baixista, ela tinha... Não sei o que ela pegou também, uma banda com várias mulheres, então tá mudando isso, assim. Graças a Deus, né? Porque esse pensamento é ridículo. Prefiro colocar alguém que cante... Eles não falavam, mas a gente sabia, preferia colocar alguém meia boca do que colocar uma pessoa que cantasse bem, que fosse mulher. Absurdo. E tu chegaste alguma vez em show passar por algum momento constrangedor, gracinha, alguém querer assediar, essas paradas assim? Ou não tem nada, não chegou a esse ponto tão cruel assim? Não chegou a esse ponto. Era só essas coisas assim que aconteciam, assim, de perder espaço. Porque antigamente era muito Clube do Bolinha, as bandas da noite, assim. Ou a mulher. Ainda é. Mas ainda mulher, o que era mulher? Back vocal. Se tem uma guria, é back vocal. Sim. E não precisa, porque tem vocalistas que, meu Deus, pega uma. Teve uma que participou do The Voice, que é a Luana Camarak, quem não conhece, ela canta demais, assim. E ela tem a banda, ela é vocalista e ela tem uma voz um pouco mais grave, né? Mas ela canta demais, assim. E ela canta AC/DC, ela canta várias coisas pesadas, assim. E não perde nada A audição do The Voice dela foi cantando Highway to Hell. E foi de uma coisa absurda, assim. Então não tem... Porque dá pra fazer arranjo. E eu acho também legal, agora que comecei a ensaiar, eu pego bastante vocal feminino já pego as bandas com vocal feminino dou a prioridade no repertório pra ficar um repertório massa, assim, legal. Também. Peguei bastante Cranberries, Alanis, peguei a Meredith Brooks, que é aquela música I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed. Daí eu peguei... Aê, mais um momento de cantorias de podcast. Eu tô falando, gente, Sonic Cast é muito arte e cultura no seu Spotify. Que loucura. Não, e daí eu pego essas cantoras, até umas que estão esquecidas, e coloco no repertório. Porque tem umas que a música é mais conhecida do que a cantora, né? Daí eu já coloco no repertório, tá? Vai ficar esse projeto que eu tô agora, eu acho que vai dar certo e vai ser bem legal. Show. Bom, tu falou que as mulheres eram vistas mais como backing vocals e coisa assim, né? Hoje em dia tem muita banda só de mulher aqui na nossa cena. Como eu falei pra ti das meninas da banda Chulé de Homem, uma banda só de mulheres, todas integrantes, baterista, baixista, guitarrista, mulher. Tivemos recentemente a Lu Barata aqui no Sonic Cast, que participa de uma banda só de mulheres, a banda Loquete Voar Descer. Baixista, guitarrista, baterista, só mulher também. Então, tem bastante banda de mulher, então a galera que vá atrás também pra conhecer, né? Acho que é importante. Guria, nós temos aqui no Sonic Cast uma coisa que é a hashtag do episódio. Como é que funciona? Em algum momento, geralmente no final da conversa, a gente larga uma hashtag, que pode ser uma palavra, uma frase, um termo, uma rima, qualquer coisa que a gente queira inventar, que é pra gente testar quem ouviu de verdade o episódio, ou só chegou lá no Instagram e comentou lá no post, que legal, a Dani tá aí no podcast, mas não ouviu o podcast, a gente quer saber quem ouviu o podcast. E aí quando tem uma convidada, eu deixo pra convidada pensar em alguma coisa, então pensa qualquer coisa, pode ser uma palavra, uma frase, um termo, o nome de uma música que eu gosto, qualquer coisa que vai ser a hashtag do episódio 54 do Sonic Cast. Eu vou pegar aquela que eu tinha falado antes, a hashtag Toque Como Uma Garota. Boa! Eu acho legal. Maravilhoso. Se você chegou até aqui no Sonic Cast, episódio número 54, vai mandar a hashtag Toque Como Uma Garota. Toque Como Uma Garota. Então é o desafio para você, ouvinte. Queremos ver se você está ouvindo esse episódio. Comenta lá no Instagram. Vou fazer o post do Instagram com collab pro teu perfil. Aí fica os dois perfis bonitinhos lá. Então tu pode estar no Instagram da Dani. Opa, vou lá, comenta com a hashtag. Ou no do Sonic, comenta com a hashtag Toque Como Uma Garota. É isso? Isso. Maravilhoso. Guria, eu queria te agradecer pela tua vinda e dizer que pra mim é uma honra ter uma amiga de 20 anos de rolê, de Oswaldo Aranha, que a gente falou, de Bar do João, que a gente não podia entrar direito, de Escalera, e a gente poder estar aqui 20 anos depois, podendo conversar, fazer um conteúdo legal, falar de arte, falar de música, falar um pouquinho de saúde mental, que eu acho que é importante. Então, pra mim, uma honra que tu
quando tu quis participar, eu pensei, bah, que tribo, porque pra mim é tipo assim, quero ter um programinha com cada amiguinho e amiguinha minha. Deu, pô, que legal, vou ter um com a Dani. Então pra mim é uma honra real que tu quis vir e se permitiu conversar e se abrir e falar. Então saiba que é uma honra da minha pessoa que tu está aqui. Deixa beijo pra quem tu quiser, mande abraços, deixa tuas redes sociais, como é que as pessoas te encontram, faz o teu rolê dos milhões aí. Tá. O meu Instagram é @DanielaTimers. Timers é T-I, 2 M's de Maria, E-R-S. Repite! não vou fazer, tô repetindo. Não, assim, @DanielaTimers. Eu não uso muito Facebook, eu uso mesmo o Instagram. Se quiser falar comigo, é pelo Instagram mesmo, mais pelo Instagram. Eu tenho bastante conteúdo de cantando músicas. Se vocês querem conhecer os artistas locais, é uma coisa legal, assim, de conhecer meu Instagram, porque eu faço bastante música também a capela. Pra quem não sabe, música a capela é a música só com voz, né? Então eu gravo vídeos também a capela, faço bastante cover ali. E eu divulgo também as minhas aulas de canto, também no @DanielaTimers. Então, se você tá ouvindo esse podcast e tem uma vontade de aprender a cantar ou conhece alguém que queira aprender a cantar, me indica que eu dou aula dos bem jovens, eu dou bastante aula para adolescente, mas já dei aula pra gente da terceira idade também. Então é bem variado, assim. Já dei aula pra quem canta sertanejo, já dei aula pra quem canta rock, já dei aula pra quem canta pop. Sem preconceitos. Não tenho preconceitos. Eu acho que agrega quanto mais estilos Pagando pra Dani, pra quem preconceito? Quanto mais estilos a pessoa quiser aprender, melhor, assim. Então, a minha rede social é essa. Eu quero agradecer primeiro ao Sonic por ter me dado a oportunidade. Eu achei incrível, eu achei muito massa estar aqui. É a primeira vez que eu participo de um podcast, eu achei o máximo. Vou querer participar de novo, fiquei um pouco nervosa. Mas soltou em algum momento, eu acho. Claro, também. Com certeza. Agradecer a minha família, minha mãe e minha irmã, que eu espero que depois a gente vai ouvir todo mundo junto. Eu quero que os adolescentes entrem em alerta aí. Acabou que passou o tempo, eu não falei, era uma coisa que eu ia falar. Pode falar. Pra não ficar se prendendo a coisas depressivas e a coisa assim... tô vendo muito filme... Parece que é bobagem, né? Mas tô vendo muito filme de terror, não tô conseguindo dormir. Tô vendo imagens estranhas na minha cabeça. Isso aí é os filmes de terror, é as séries de terror. E eu também já tive essa fase. Eu gostava de filme trash, coisa, mas tu tem que dosar. Se não tá te fazendo bem, livro deprê, coisa deprê. Se tu já tá numa deprê, pega e vai tentar fazer coisas que te deixem pra cima. E evita essas coisas, porque eu já entrei em crise só de ver... Escuta o Sonic Cast, vai fazer coisas que agreguem. Porque eu já fiquei em deprê só de ler livro que falava de morte, de drogas e coisas assim. Eu vi aquele Euforia uma vez também, que é um seriado trideprê. Então essas coisas deixam a gente deprê também. Então tem que ver com bobagem, ouvir coisa engraçada. Tem um monte de stand-up, tem um monte de podcast legal, como esse aqui que eu tô falando agora, do Sonic Cast. Defende a casa. Do Sonic Cast. Como também tem muita coisa de stand-up comedy pra quem gosta também. Tem muito artista local. Salve Marcito, vou falar. O Marcito Castro é muito bom. Então era isso que eu queria falar, assim. São essas coisas. Agradecer minha família, agradecer por estar aqui. E eu adorei. Que bom. High five aí, final. Tamo junto. Bom, nós temos uns tchau bonitinho que eu dou no final, que é pra, tipo assim, independente da hora que a pessoa estiver ouvindo o podcast, ela é contemplada. Então, por exemplo, se você estiver ouvindo o podcast ao acordar, pela manhã, o que tu fala pras pessoas de manhã? Um bom dia. Um bom dia. Se você estiver ouvindo o Sonic Cast à tarde, só que assim, ó, eu só considero de tarde depois que eu almoço. Eu primeiro almoço, aí eu dou boa tarde. Sim. Então, se estiver ouvindo à tarde, é uma boa... tarde. Boa. Se você estiver ouvindo o Sonic Cast depois de chegar em casa do serviço, depois de passar aquele dia cansativo, cansado já, é de noite, nós desejamos uma boa noite. E agora, assim, como é que tá o teu sono? Tem dormido bem? Ou como Tenho é que tá? dormido bem. Que bom. Mas se tu for aquelas pessoas que não dormem bem e perde o sono na tua madrugada e estiver ouvindo o Sonic Cast, esse episódio é o 54, tem 53 episódios além desse pra botar em dia. Então, ouvindo na tua madrugada, nós desejamos uma boa... Boa madrugada. Uma boa madrugada pra você. Diz um nome de um órgão do corpo qualquer, só não vale coração. Joelho.
Joelho, pode ser. Um beijo no seu joelho, um beijo para os meus amigos, amigas e amigues, um beijinho e tchau, tchau! No meu sonho eu já vivi um lindo conto infantil. Tudo era magia, era um mundo fora do meu. E ao chegar deste sono acordei. Foi quando correndo eu vi um cavalo de fogo ali, que tocou meu coração, quando me disse então que um dia a rainha seria, se com a maldade pudesse acabar e o mundo dos sonhos pudesse chegar. Você acabou de ouvir Sonic Cast, o programa do Sonic, com patrocínio de Draft Personal Soccer, a sua academia de futebol. Siga no Instagram em @Draft Personal Soccer. Sonic Cast, apoiador oficial do projeto Reciclave. Vai no site reciclave.com.br. Sonic Cast, um produto do grupo Crazy Art Sonic NM Entertainment. Aguardamos vocês no próximo episódio.